Olá, pessoal. A gente começa agora mais um episódio do podcast da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular aqui nos estúdios do CBO. Hoje nós temos duas convidadas, a doutora Ivana e a doutora Patrícia, e a gente vai tratar de assuntos relevantes para todos os nossos colegas da sociedade. Doutora Ivana, bom dia, um prazer tê-la aqui. Patrícia, seja bem-vinda. Obrigado pela participação de vocês. Ivana, conta um pouquinho para a gente da sua experiência dentro da medicina, como você chegou na plástica ocular e por que, dentro da plástica ocular, as retrações palpebrais se tornaram a sua paixão. Então, assim, a medicina acabou entrando na minha vida porque eu fui míope, sou míope, na verdade, e tive muito contato com oftalmologista desde muito cedo. Então, eu acabei pensando, quero fazer oftalmologia, isso desde pequena, não tenho médicos na família, e por esse motivo, então, prestei medicina para poder fazer oftalmologia. Dentro da oftalmologia, eu gostei de vários setores, né, e eu acabei ficando até meio dividida entre a córnea e a parte da oculoplástica e da órbita, né, que eu tinha muito contato com o Dr. Vital, quem é residente dele sabe, tem professores que nos inspiram bastante, e acabei fazendo, então, oculoplástica. E foi interessante que, assim, quando eu acabei o fellow, eu tive a chance de ir um pouquinho para fora, porque na época tinha um prêmio para residência, e eu ganhei uma bolsa, então tinha uma ajuda para ir para fora, e eu consegui acompanhar um pessoal da Clínica Mayo, o Dr. James Garrett, e lá na Clínica Mayo tinham pessoas que publicavam sobre a doença ocular tireoidiana. Então tinha a Rebecca Bunn, que falava muito da parte de endócrino, George Bartley, e na ocasião que eu fui, foi 2009, estava tendo um trabalho com esses pacientes e rituximab. Então eu vi muitos casos. Quando eu voltei para o Brasil, foi engraçado que eu estava em Avaré na ocasião, e fui até visitar a doutora Silvana Schettini para fazer um mestrado, que eu sempre gostei dessa parte acadêmica, e até tinha ideia de fazer um trabalho com ela. Mas quando eu, numa dessas vezes, voltando para a Santa Casa, um colega me procurou, um colega da endócrino, falou assim, olha, falei com o Vital, e ele falou que eu tinha que conversar com você. E era um trabalho de doença ocular tireoidiana, para a gente avaliar marcadores inflamatórios, e eu lembro que ele até me encontrou na porta do centro cirúrgico, e na hora eu falei assim para ele, trabalho é meu, vou fazer. E virou o meu mestrado. E isso foi cada vez me aproximando mais dessa patologia. Eu acho que quanto mais você sabe alguma coisa ou você começa a estudar aquilo, mais desperta o nosso interesse. E eu acho que isso tudo acabou me levando, então, aí agora para o ambulatório de Graves que a gente tem, e de ver muitos pacientes que precisam, né, da cirurgia de retração palpebral. Então, eu acho que, de uma maneira resumida, é isso. Hoje é uma cirurgia que eu faço muito, porque a vida foi me levando. Foi levando. Foi. E hoje, na sua rotina, quantos pacientes com Graves você assiste aí por mês? Nossa, são muitos, assim, de verdade, assim, muitos tenho no consultório, não o volume que eu tenho na Santa Casa, claro, mas é a principal razão para as pessoas me encaminharem os casos, mas na Santa Casa eu tenho vários, assim, eu não sei te falar o número exato por mês, porque tem aqueles pacientes que retornam, tem os casos novos que chegam, mas tem os que retornam, sabe, que são pacientes graves, que a gente pulsa, e que você faz, então, a descompressão e precisa acompanhar, mas o trabalho que a gente vai publicar agora foram 164 casos em 5 anos, e aí foi pegando todos os casos novos e já chegaram. É uma média de 30 casos novos ano, eu acho, que chega lá, não tô contando o consultório, tá? E aí tem aqueles pacientes que a gente acompanha muito mais perto, porque a doença é mais grave. E tem aqueles que você espaça. Então, eu precisaria parar para te falar por mês, mas é uma média assim, ó, se a gente parar para ver, acho que uns 7 Graves de segunda e mais ou menos isso na quarta. Então, uns 15 pacientes por semana dá mais ou menos uns 60, em média, tá? Em média, mais que ou é menos. um volume enorme. É. E como é que você vê essa cirurgia hoje? Você se considera satisfeita com o estágio que a gente alcançou, ou você enxerga que é uma técnica que ainda precisa evoluir um pouco mais? Então, assim, eu não me sinto satisfeita,
eu não sei se é por conta da técnica ou se talvez é o tipo de paciente que complica um pouco a minha vida, né? Porque assim, de maneira geral, tentando ser simplista, eu não sei se para Graves a gente consegue ser simplista, né? Para doença ocular tiroidiana, mas retrações pequenas, a gente tenta fazer uma blerectomia. Se esse paciente tem um flare temporal, a gente faz um debilitamento daquele corno lateral do levantador. E nas retrações maiores do que 2 milímetros, né, a gente faz às vezes uma blefarotomia. E tem alguns pacientes que ficam bem, mas eu confesso que ainda a taxa de recidiva é muito grande, né, nesses pacientes. Então eu tenho tentado fazer a triancinolona no intra, eu tenho tentado fazer uma mistura de frouxo invertida. Tem pacientes que vão bem, mas tem aqueles que me frustram muito. Então já é algo que eu converso com o paciente, falo, olha, a chance de reoperação e de reabordagem é grande, né, precisa ser combinado. Então, eu não sei nem se é uma questão da técnica, de fato, ou se é um paciente que tem um processo inflamatório exagerado e é uma doença que dificulta muitas vezes para a gente, né? Que se fosse um paciente talvez não Graves, talvez eu não tivesse esse mesmo problema ou tanta recidiva como eu tenho. Eu penso por aí. E no que diz respeito à retração inferior, eu confesso que eu ainda fico muito frustrada. Às vezes a descompressão me ajuda a melhorar algumas, e eu sou da teoria que às vezes menos é mais para esses pacientes. Então, o pessoal fala muito de colocar enxerto na pálpebra inferior. É um paciente que às vezes não vai ficar legal com enxerto. Nós pensamos algumas vezes até em tentar algumas coisas não cirúrgicas, mas tentar dar volume para malar também. Dar suporte para a pálpebra. Que é um outro problema, né? Porque teoricamente é uma doença autoimune, eu não sei como vai ser. Então eu acho que a doença complica um pouquinho a minha vida, eu acho que é isso. E me sinto um pouco frustrada. Você acha que essa cirurgia, eu acho que na década de 90 ela começou a ficar mais conhecida, mais popularizada. Se a gente pensar no aspecto social, do conhecimento que as pessoas têm, inclusive sobre a doença em si, você sente que houve uma melhora de conscientização, uma melhora de tratamento, ou isso continua ainda um volume muito grande e um desconhecimento muito grande por parte da população? Olha, eu acho que talvez com o advento agora do teprotumumab, de novas medicações que têm vindo, isso talvez chamou um pouco a atenção das pessoas, aí, tanto da parte médica, como algumas coisas que têm sido feitas para a população, ou talvez para o pessoal tentar entender, né, um pouco a doença ocular tireoidiana, mas ainda eu acho que a gente está longe de ter uma boa resposta. Ainda eu pego muitos casos que tem um diagnóstico muito demorado, inclusive pelos próprios colegas oftalmologistas, que ainda eu acho que desconhecem bastante a doença. Eu acredito assim, a gente está apto para fazer diagnóstico do que a gente conhece. Então, se a gente vê pouco, se a gente conhece pouco, a gente ainda tem um pouquinho de dificuldade nisso. Então, além dessa questão do volume, na sua prática particular e na sua prática na universidade, você vê uma grande discrepância entre a clínica do consultório e a clínica da faculdade? Um pouco, sabe? O paciente do consultório, às vezes, é um paciente um pouco mais diferenciado, né? Então, talvez ele consiga, em relação pensando na universidade, ele consegue ter um controle, talvez, tireoidiano um pouco melhor, então ele tem um acesso ao endócrino mais fácil, ele consegue fazer alguns exames que o paciente da universidade, ele tem mais dificuldade. Então, hoje a gente tem uma dificuldade eu não consigo, apesar de ser uma doença multidisciplinar, o paciente passa comigo e muitas vezes ele não consegue, ele não tem vaga no endócrino, ele não acompanha no mesmo hospital. Isso tudo dificulta, porque o controle sistêmico ruim da doença piora o quadro da orbitopatia e, consequentemente, o que eu preciso fazer para reabilitar. E, de certa forma, existem retrações que não são necessariamente associadas à doença de Graves. Essa experiência no Graves te ajuda nesses outros casos não Graves, quando você tem retração para tratar? Com certeza, mas eu vou te falar que, assim, eu acho que a grande maioria dos meus casos são Graves, mas eu não tenho dúvida, porque se você tá com uma doença que é difícil, muitas vezes, e você vai fazer a técnica, e tem essa questão de você reoperar, sem dúvida que isso vai te ajudar para aquele caso que seria talvez mais tranquilo, assim, que você não tem esse fator de inflamação tão intenso. Eu acho que ajuda, sim. Patrícia, assim, você tem uma experiência também lá no Hospital de Ribeirão com essas doenças de órbita, principalmente o professor Velasco, né? Uhum.
Você acha que a situação é mais ou menos semelhante? Sim, é bastante semelhante, né? Eu acho que não só aqui no Brasil, entre os serviços nacionais, como fora do Brasil. A gente vê isso quando vai para os outros congressos, né? É uma dor de todo mundo. Por isso que a gente está sempre discutindo e buscando alternativas para melhorar isso. Porque é uma cirurgia realmente mais delicada, uma cirurgia mais difícil. E pacientes que também, na parte psicológica, quando você tem um resultado insatisfatório, óbvio, ninguém vai ficar feliz, mas são pacientes um pouco mais complacentes ou fica muito difícil lidar? Eu acho que eu acho até que são mais tranquilos no sentido de que, assim, ele já vem com aquela toda alteração ocular, mexe com qualidade de vida, às vezes do ponto de vista funcional, que eu acho que é o grande problema e prejuízo. Então é um paciente que vai ficando resiliente ao longo do caminho, digamos assim. Porque ele demora, às vezes para ele chegar na retração, se ele é aquele paciente que tem tudo, ele vai passar por descompressão, cirurgia de estrabismo, e a retração vai ser lá no final, às vezes, que eu vou corrigir. Então eu acho que o caminho vai ajudando talvez esse paciente a entender um pouco mais. E o que eu vejo assim, o paciente no começo, ele é muito mais exigente. No final, às vezes, o médico não ficou tão contente, mas o paciente, ele até, em relação ao que ele tá feliz e satisfeito. Sim. E nós trouxemos um outro tema. A gente trouxe o tema das sobrancelhas, que é um tema um pouco mais leve, digamos assim, e que também tem alguns desafios. Patrícia, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória. Bom, eu fui a primeira médica da minha família, agora já tenho mais, abri um caminho aí para eles, mas eu fiz medicina em Londrina e desde o início eu sempre gostei muito da parte de cirurgia, da parte de anatomia principalmente. Depois eu fui fazer a oftalmologia na Unicamp e ali eu afunilei mais para a área de oculoplástica, já naquela época com o professor Caldato. E na sequência fui para Ribeirão Preto para fazer o doutorado. E aí também acabei ficando e fazendo fellowship. E desde aí só oculoplástica. E como é que as sobrancelhas começaram a se tornar mais importantes para você? Porque eu tenho a impressão de que a gente não valorizava muito as sobrancelhas lá na década de 90, até o ano 2000, acho que elas não estavam tanto em voga. E como é que as sobrancelhas começaram a ganhar importância na sua vida? Olha, a oculoplástica, na realidade, quando ela foi criada, foi mais para resolver problemas palpebrais mesmo, né, e perioculares, orbitários, foi nesse sentido. Aí, a gente já pegou uma fase onde ela já estava mais madura, né? A nossa geração é uma fase onde a oculoplástica já estava diferente. E aí, a gente vai caminhando e sentindo necessidade de melhorar o que a gente já está fazendo, sempre, né? Isso daí que faz a medicina evoluir. E aí, como a gente faz muitas blefaroplastias, talvez a cirurgia que é mais realizada nos serviços de residência, nos serviços de treinamento, em geral, a gente começa a ver resultados insuficientes quando o supercílio está mal posicionado, porque ele faz parte, né, dessa moldura, que é da região pericular. E é por isso que foi uma coisa natural. Resultados insatisfatórios com a blefaroplastia levam a gente a pesquisar o que está acontecendo no entorno, e o supercílio é a primeira coisa que aparece, né? E na sua prática hoje, quais são as técnicas que você mais utiliza? Então, a técnica direta é um grande coringa para a gente, porque ela evoluiu, ela foi criada na década de 60, mas ela evoluiu muito, né? E hoje em dia, com materiais e com cuidados pré- e pós-operatórios, além da técnica em si, a gente tem melhorado cada vez mais. Então, é uma técnica simples, de pouca morbidade para o paciente, e que é uma das melhores para a gente resolver o posicionamento e principalmente o contorno do supercílio, que eu acho que é o maior desafio, não é elevar, é colocar ele em posição novamente para que ele combine com a área palpebral. Acho que essa colocação é super importante.
não é sempre levantar mesmo. Muitas vezes é o desenho, muitas vezes é a assimetria. E você tem, alguns pacientes têm cicatrização muito bonita, alguns têm uma cicatrização não tão agradável. Quais são os recursos que você tem utilizado para cicatrizes que você às vezes quer acelerar ou que não está muito satisfeito? Bom, muito curativo, lógico, na prevenção, vamos começar pela prevenção. Então, a gente identifica aqueles pacientes que têm uma qualidade de pele que a gente sabe que vai responder um pouco pior, né? Então, antigamente, a gente só indicava quando tinha um supercílio muito espesso, muitos pelos na sobrancelha, porque aí escondia a cicatriz. Hoje já não é um limitante mais. Então, a gente primeiro vai identificar esses pacientes e vai tentar cuidar antes dessa pele, para poder indicar essa técnica, para essa técnica. Muitas vezes a gente não pode usar essa técnica, porque a cicatriz a gente sabe que vai ficar mais evidente, independente do cuidado que a gente vai ter. Então a gente desloca para técnicas intercapilares ou transpalpebrais, tem alternativas. Bom, mas uma vez decidindo atuar numa incisão que vai ficar aparente, a gente tem que ter cuidados desde a sutura, com os curativos pós-operatórios. Nós podemos usar, eu uso bastante pomadas à base de silicone, e aí tudo vai variando de acordo com cada paciente. Cada paciente tem um tratamento personalizado, porque cada um é único, né? Que o Brasil é muito miscigenado, né? Não tem uma regra só para o nosso público. Hoje, em relação a consultório particular, em relação à sua realidade na universidade, muda muito o perfil da procura. Hoje, como é mais ou menos o seu público e como você diferenciaria um do outro? Olha, o público é exatamente assim, eles não são parecidos, como a Ivana falou, né? Principalmente na área de estética é mais diferente ainda, né? A diferença aumenta, porque muitas vezes o paciente do público, ele não sabe o que ele tem, a gente tem que explicar para ele, e o paciente do serviço do setor privado já vem com uma demanda mais específica, né? Já vem sabendo das técnicas, né? Então, isso pode facilitar o nosso trabalho, pode dificultar, porque vem com muitas vezes conceitos que vão atrapalhar, né? Mas, em relação à indicação, acaba sendo muito parecido, a gente indica exatamente o mesmo tipo de tratamento para os dois públicos. Eu estava chamando a atenção numa aula recente, que depois, essa era da informação, o Google tão acessível e tal, a gente ganhou o paciente professor. E às vezes o paciente professor, ele tem, é curioso isso, eu não tinha essa noção, ele tem um volume de informação grande, que ele está pegando aqui, às vezes ele hipervaloriza uma informação que não é segura, e combina isso com a cultura e o volume de conhecimento que ele já tem. Então, às vezes, não sei se vocês têm se deparado muito com isso. Às vezes ele tem uma convicção amadurecida a partir de um mix de informações do YouTube, do Facebook e tudo mais, e aquilo está incorreto e você não consegue tirar isso do paciente. Vocês têm se deparado muito com isso ou não? Olha, não é muito assim frequente, não. Porque como a gente faz uma área muito específica, muito especializada, a gente acaba tendo a expertise para rebater qualquer tipo de preconceitos que o paciente traga, né? A gente consegue mostrando para ele, conversando e sendo sempre muito sincero com eles, né? Ivana. Então, mas a minha dúvida, eu acho assim, você é uma pessoa extremamente experiente. Será que quando você pega uma pessoa que é mais jovem, assim, menos tempo de experiência, se ela não fica, às vezes, meio balançada? Porque eu acho que a grande diferença é como que você vai devolver isso para o paciente. Porque, às vezes, ele chega, você fala, não, isso não tá certo. Mas você já tem uma experiência, uma bagagem tão grande para pontuar. Se você pega, às vezes, um colega muito jovem, talvez ele fica numa saia um pouquinho justa e talvez ele não vai conseguir colocar isso de uma maneira tão tranquila, e que tem paciente que realmente né? Tão objetiva. Exato, objetiva de tipo, não, ele tá falando, concordo com ele. Tem paciente, às vezes, vai procurar a segunda ou a terceira opinião justamente por isso, porque não sente aquela
aquela Segurança. segurança. Eu acho que isso pode acontecer sim. E é difícil você quebrar esse paradigma, às vezes, não é É um fácil. desafio novo que vem aparecendo. Sim, Volume de informação e não necessariamente qualificada, mas um volume enorme que às vezes faz muita confusão e não esclarecimento. com certeza. E assim, em termos de pacientes hoje que fazem cirurgias com outros profissionais e aparecem no consultório com algum grau de insatisfação e etc. Como é que tem sido isso na prática de vocês? Tem aparecido pouco, muito, quase não aparece? Como é que está isso para vocês? Para mim não é uma coisa muito frequente, porque eu acabo fazendo muito mais a parte de órbita do que de pálpebras, tá? Então eu acabo pegando esses casos que os colegas muitas vezes não conseguem ingerir, porque não tem experiência. Então eu não acabo não sendo uma referência de, sabe, Nesse de uma ponto, segunda opinião nesse ponto. Então eu realmente não teria Patrícia, como e você? acrescentar. Nossa, cada vez mais. A clínica está se tornando assim, está mudando a característica justamente porque a gente recebe cada vez mais pacientes insatisfeitos, né, que passaram por diversos procedimentos ou com outros profissionais. E só que a gente tem que lembrar que também a gente também muitas vezes deixa um paciente satisfeito. Então nós temos que, em primeiro lugar, acho que ser muito condescendentes e ouvir e tentar ajudar sempre, né? Porque é uma realidade, nós estamos aprendendo uma nova especialidade com o que se é produzido por aí, né? São novas doenças que a gente tem que estar preparado para tratar também, E lembrar que nosso telhado também é de vidro. Exato. claro, É isso. E o paciente precisa ser acolhido, né? sempre. Ele chega para você às vezes querendo Com- ser acolhido. Exatamente. Patrícia, em relação à faixa etária, você sente que aos poucos vem rejuvenescendo o público ou nem tanto? Não percebo na minha prática, porque como eu atendo desde crianças até idosos, eu não percebo variação no público, não. Eu sempre tenho uma constância em relação a isso. E hoje em dia, a gente tem eu tenho sentido cada vez maior a interação entre profissionais da área e eu gosto quando profissionais de outras áreas se aproximam, mas acho que na medicina nós passamos por um período em que isso não, parece que havia uma certa resistência e agora eu sinto que está havendo uma certa aproximação, talvez na medida em que as técnicas tenham evoluído nas áreas de maneira isolada. Você tem tido muita interação nessa área da estética com colegas correlatos ou isso ainda não é uma realidade tão constante? Não, sim, na minha formação, sempre a gente foi estimulado a sempre interagir com os colegas, principalmente da radiologia, da patologia, para ver as análises das biópsias, a dermatologia. Eu tenho a felicidade de ter uma interação com todos esses colegas e a gente trabalha muito juntos. Eu trabalho com o pessoal da dermatologia oncológica, a cirurgia de Mohs, a gente faz junto. Com a radiologia sempre a gente está comentando sobre os achados tomográficos das patologias. Então, essa interação a gente tem demais. E na clínica privada, da mesma forma, ligo para o dermatologista do paciente, para procurar saber mais sobre a história, ou então para dar um feedback da minha consulta. Então, Nossa, isso é extremamente enriquecedor, né? Eu acho que a gente passou por um período em que, de certa forma, isso se perdeu um pouquinho e agora vem obrigatoriamente sendo resgatado. E parece que também os desafios têm aumentado. Então, os pacientes têm uma percepção maior daquilo que acontece, uma informação maior daquilo que acontece, e parece que estão ficando mais exigentes. Então, essa necessidade vem aumentando. Como é que vocês enxergam o futuro da nossa especialidade? Cirurgia plástica ocular. Quais os desafios? Eu tenho me sentido um pouco incomodado em relação aos convênios e tenho sentido um pouco mais de dificuldade dos colegas mais jovens. Vocês conseguem imaginar um cenário futuro em que a gente possa se fortalecer
e conseguir fazer o nosso trabalho cada vez com mais arte e com mais constância e com mais entusiasmo? Com certeza, eu sou otimista sempre. Então, eu vejo com otimismo o futuro da nossa especialidade, porque nós estamos sempre nos reunindo, procurando fazer novos protocolos. Diante das novas patologias, das novas doenças, nós também estamos nos posicionando. Então, eu tenho bastante otimismo que esse reconhecimento vai chegar, na medida em que a sociedade também sempre vai atrás de melhorar a questão de tabelas, de codificações. Então, é algo que tem evoluído para melhor, na minha opinião. Assim, eu concordo. Eu acho que a gente tem que ser otimista. Se eu não fosse otimista, eu acho que eu não estaria no hospital escola, como estou até hoje. É verdade, assim. E o que eu acredito é assim, a gente talvez era muito do funcional, então agora começou a ter esse olhar mais para a parte de estética. A gente cada vez mais tem conversado com as equipes, tentando fazer um tratamento multidisciplinar, aprendendo com eles e muitas vezes ensinando. Então eu acho que a gente tem crescido, a gente percebe cada vez mais colegas, né, na residência interessados em fazer a nossa subespecialidade, né, então que antes não era uma coisa que a gente via com tanta frequência. E quanto no que diz respeito à questão de convênio, sim, tem sido às vezes um pouco mais complicado, no sentido, talvez a questão de corte de custos, eles têm talvez assim, dado um pouco mais de trabalho com o tempo, liberação para cirurgia, e a pedido de relatórios, mas enfim, eu acho que a partir do momento que você indicou, você está seguro da tua indicação, ele vai te dar um pouquinho mais de trabalho, vai demorar um pouquinho mais, mas vai sair, a gente não pode se abater por isso. E a ideia do Dr. Felipe Pereira, o nosso presidente, e uma ideia que tem vindo das últimas gestões da sociedade, é que a gente se aproxime cada vez mais dos colegas mais jovens, que a gente atraia cada vez mais esses colegas e que a gente transmita esse entusiasmo e esse crescimento cada vez maior da nossa especialidade. Doutora Ivana, doutora Patrícia, muito obrigado pela presença de vocês. A gente vai continuar com outros colegas igualmente brilhantes servindo aqui de estímulo para os mais jovens e eu espero reencontrá-las em breve. Obrigada, Rogério. Prazer estar aqui. Agradeço mais uma vez. Eu também, muito obrigada. Foi um prazer, assim, muito grande e obrigada pelo convite. Ora.